Ações em Goiás, 8 horas e 40 minutos da manhã. Hoje eu nem ia pra minha mãe dar arrumada lá no Cafufo, essas coisas, mas começou a garoar e a oportunidade de molhar, nem que seja um pouquinho, eu não podia perder, né? Então eu tô indo, mas aí hoje é capaz de ainda ter pastel, aí eu como no almoço. Ontem eu não consegui. E cara, ai, ai. Não é chuva, garoa, mas sabe, quem mora em região onde fica meses e meses e meses sem chover, aí no caso Planalto Central, né, aqui, e nossos irmãos do sertão, sabe o tanto que isso é mágico. Uma chuvinha, ou uma garoa que seja. Nós vamos comprar pão, né, para levar pro bando, e vamos falar de geopolítica. Quero trocar umas ideias. Mas por enquanto tô celebrando essas gotinhas bem pequenas que tá caindo em mim. Deixa eu até, dá até pra você ver, né, que a rua tá molhada, olha só. Viu? Oh meu Deus, mas cara, tá valendo. Tá valendo. Vou ali comprar o pão e daqui a pouco a gente começa. Tenha um ótimo dia, gente. Excelente começo de semana para todo mundo. Muito bem. Ontem eu fiz um vídeo que eu, inclusive, recomendo. Sabe? Eu não sou muito de fazer vídeo teórico. Prefiro deixar esse trabalho para o Ian Neves. Mas ele é bom no que faz. Só que o viés dele não é bem o meu, né? Não é bem o meu. E ele é bem ortodoxo. Então ontem eu fiz um vídeo no qual eu expliquei como os banqueiros assumem o controle do capitalismo e do Ocidente. Primeiro com a Inglaterra, a criação do Banco da Inglaterra, 1694. Depois Estados Unidos, né, com as 3 tentativas. Primeiro Banco Nacional, 1812. Depois o segundo Banco Nacional, 1852, né? 1802 e 1832, perdão. E aí depois, finalmente, para tentar disfarçar, eles criaram o Federal Reserve, né? Que é um banco particular que emite a moeda. E aí eles conseguiram exportar esse modelo, né, dos bancos centrais, de preferência independente, ou seja, sem um controle do Estado, para o mundo inteiro. Certo? Foi assim que os banqueiros assumem o controle do capitalismo e basicamente da economia mundial. Como a China não adota isso, e como na Rússia o buraco, na Arábia a mesma coisa, aí a gente pode entender os BRICS como uma coisa mais do que uma associação. Eles têm um objetivo claro, que é escapar, se libertar e derrotar a sanha financista do mundo, que vai jogar os Estados Unidos no buraco, certo? Mas hoje eu quero colocar um ponto que faltou. Nós analisamos a economia mundial, a economia do Ocidente, sob a perspectiva do Ocidente, né? A gente sempre fala isso, o Ocidente é o braço ideológico e o capitalismo o braço econômico do que a gente chama de sistema. Fala o sistema é mal, minha turma é legal, mas ninguém fala o nome do sistema. O sistema é capitalismo. E o Ocidente é o sistema ideológico. Perfeito? Isso aí tem que ficar claro. Tá muito óbvio para todo mundo. Mas existem outros pontos de vista que eu gostaria de visitar hoje.
Temos outras questões a serem colocadas. Quais são essas questões? Bom, acho que o primeiro ponto é entender que o Ocidente não é a única civilização. O capitalismo, mais do que isso, a globalização até tentou criar uma uniformidade civilizacional. O que seria muito prático, né, para o capitalismo e para o próprio Ocidente, porque essa universidade civilizacional era baseada no Ocidente, nos valores ocidentais. Perfeito? Esses valores ocidentais são essencialmente os valores do Partido Democrata dos Estados Unidos. A gente tem que ter isso claro. A Europa, quem diria, né, ela vestiu esses valores de maneira quase lacaia. A Itália bem menos que os outros países. É interessante isso. A Itália não sucumbiu apenas em parte a esses valores do Partido Democrata. Que não existe valor do Ocidente, é o valor do Partido Democrata, né? Aqui no Brasil esses valores são representados pelo PSOL. O PSOL representa esses valores. Verdismo mongueiro, fadismo florestal, né? Temos os identitários. Esse povo representa esses valores do Ocidente, do Partido Democrata, bem amestradinho. Eles que gostam de tirar foto com deputados democratas, né? Que gostam de receber prêmios da embaixada, que gostam de fazer palestrinhas, né? Eles amam esse tipo de coisa. Você quer deixar um psolista feliz, abanando o rabinho, um reconhecimento dos Estados Unidos. Nossa, você fica muito feliz, né? Porque é para isso que eles servem. É a eles que eles servem, né? Servem no sentido de servir, de subserviência, de servo mesmo. Eu não curto essa vibe de forma alguma. E tem aquela questão que o Hemingway falou, que importa mais quem está do seu lado na trincheira do que quem está do outro lado no campo de batalha. Nesse sentido, eu não estou no lado da trincheira da turma representada pelo PSOL. Não sou identitarista, não sou oqueísta, não comungo com o fadismo da floresta, não comungo com o verdismo mongueiro, certo? Eu vou até começar a nossa análise de outras civilizações pela chinesa, certo? E pela versão mais moderna, que é a de Xi Jinping. Xi Jinping diz claramente, textualmente, né? A civilização ecológica chinesa, na busca por uma sociedade moderadamente próspera, dirigido pelo Partido Comunista Chinês com a aplicação dos princípios do socialismo com características chinesas. Então aí a gente delimitou muito bem o que é a civilização chinesa. Não vamos ficar nessa de recorrer ao ano 800, nessa era comum, não. É o moderno, o que é hoje. Então, isso é a civilização chinesa hoje. Temos aí 3 conceitos. Socialismo com características chinesas, a busca por uma sociedade moderadamente próspera e a civilização ecológica. Certo? Então, são 3 pontos, o tripé da civilização chinesa é isso. A civilização ecológica, vamos começar pela mais importante, né? Jianchan Ninchan, é a busca da Montanha Dourada e do Castelo de Águas Verdes, águas azuis limpas, né? Em chinês original. É como a maioria das línguas do mundo, quer dizer, todas as línguas do mundo, originalmente, colocavam azul e verde na mesma cor. O primeiro povo que separou azul e verde foi os iranianos, certo? Importante ter isso em mente. Antes dos iranianos, lá pelo 8º, 9º século, não existia em língua nenhuma desse planeta a cor azul. A cor azul só foi percebida pelos iranianos com um problema técnico, né? Como eles praticavam a alquimia, que era a base da química moderna,
eles precisavam distinguir a cor da malaquita e da azurita. A malaquita era verde. A azurita não era verde, certo? Para fazer os pós deles, a substância deles, os metais deles, as ligas deles, eles entenderam rapidamente que o primeiro passo era separar a malaquita da azurita. São dois sulfatos de cobre, mas que são diferentes e que dão resultados diferentes. À medida que eles começaram a praticar alquimia, eles entenderam que, apesar de no fim, se você está buscando só cobre, tanto a azurita quanto a malaquita servirem para fazer substâncias um pouco mais complexas, não era assim que funcionava. Então o que os iranianos fizeram? Criaram a cor azul. Se você duvida, lê na Bíblia. Procura a palavra azul. Lê no Zendavesta, no Mahabharata, na Ilíada, na Odisseia, na Eneida, em qualquer livro antigo que existir tradução para uma língua que você conheça, você nunca, jamais vai achar menção à palavra azul, que foi criada, repito, pelos iranianos, certo? Não foi a azurita que deve ser o nome azul, é o contrário. A azul vem de azurita. Perfeito? Então, o Jinshan Ninshan tem essa pequena, né? Águas azuis ou águas verdes? Águas verdes azuladas, mas como quem diz, águas puras. Castelo Dourado na montanha de águas puras. Significa o quê? Castelo Dourado na montanha de águas puras. Significa que todos querem viver no Castelo Dourado. Mas não no mundo sujo, no mundo limpo. E esse é o princípio Jinshan Ninshan da civilização ecológica. Castelo Dourado na montanha de águas límpidas. Certo? Opa, peraí, gente. Estamos vendo bons preços aqui. Então vamos aproveitar que o preço tá bom e vamos comprar. Pra quem não conhece, gente, esse é o ouro de Goiás, a piqui. Gente, esse empório, o sol já voltou, mas eu já fui feliz, então tá bom. Esse empório das verduras, a quebrada aqui é conhecida popularmente como Rua da Grota. Esse empório das verduras não é só o mais barato do bairro, até porque é o único, né? Mas é um dos mais baratos da cidade inteira, no fim de semana. Por que no fim de semana? Porque as verduras novas chegam na segunda e na terça. Então domingo eles fazem promoção em tudo para se desfazer dos estoques. É uma atitude inteligente. E é o melhor dia para comprar verdura aqui na região. Olha o tanto de coisa que eu comprei. Nossa senhora. R$50. Tô levando frango, tô levando cheiro verde. Cheiro verde em Goiás é salsinha e cebolinha. Não tem coentro. Tô levando piqui. Tô levando tomate. Tô levando pepino. Tô levando giló, né? Fala sério, é bom. Estamos levando umas pimentinhas. Tem um punhado de coisa aqui. E estamos levando uma quantidade bem grande. Acho que 4 kg de cebola. Minha mãe adora fazer conserva. Ela é muito boa na fabricação de conserva. E a que ela mais gosta, que todo mundo gosta lá em casa e no bando, é a de cebola. E a R$1,99 o quilo, fala sério, né? É o que eu dou conta de carregar. Então, o frango desse estava um pouquinho caro, mas é de uma marca boa, né? E não era um frangão, normalmente você acha para comprar esses frangos enormes. Não, foi um frango tamanho pequeno, dá para nós. De uma marca boa, R$10 o quilo, eu acho mais barato. O mercadinho lá é R$8,70. Mas ia ser um frango tão grande que o preço ia sair muito mais caro. E esse ele é sem miúdo, mas tá barato. E como eu disse, Sadia, né? Sadia é boa marca. E eu tô morrendo de fome, pra dizer a verdade pra vocês. Eu tenho a diabetes. Deveria ter comido, tomei a metformina, mas eu fiquei tão empolgado que até comprei o pão, mas não comi. Tem que esperar chegar na dona mãe.
Então a torcer para dar tudo certo. E vai ficar tudo certo, fala sério. No máximo, eu dou uma hipoglicemia, mas eu tenho pão aqui, então no limite. Bom, enfim, vamos continuar. Estava falando da civilização chinesa. Então, o princípio de Jinshan Ninshan é construir prosperidade. Repare, sociedade moderadamente próspera. O Partido Comunista Chinês sabe que a única maneira de você construir riqueza é através da miséria. Então o Partido Comunista Chinês sabe que não vai construir uma sociedade que todo mundo seja rico. Isso é mentira do capitalismo. Dá para todo mundo ser próspero, mesmo assim moderadamente. Próspero com moderação. Moderadamente próspera. Construção de uma sociedade moderadamente próspera. Perfeito? Essa sociedade moderadamente próspera tem como objetivo o Jinshan Ninshan. A montanha, quer dizer, o topo, com castelo dourado de águas límpidas. Ou seja, uma sociedade em que o ápice é a convivência entre a humanidade e a natureza. É muito diferente do fadismo da floresta e do verdismo ongueiro. O fadismo da floresta prega bobagens. Que é, temos que voltar aos modos de vida ancestrais. Esses filhos de uma cadela não sabem o que é modo de vida ancestral, ou pelo menos não vivem nesses modos de vida ancestral. E eu vivi, enquanto criança, enquanto adolescente, no modo de vida ancestral, sem energia elétrica. Dependendo do que caça, fruta que pega no mato, nós tínhamos uma hortinha, um roçado, mas era uma vida miserável. Era uma vida muito difícil. E olha que eu estou em Goiás. Não tem malária. Deixa eu pegar malária? Não queiram. Não queiram pegar um modo de vida ancestral com a malária. Certo? Então esse negócio de modo de vida ancestral, coloca os filhos deles, as filhas deles, viver nesse modo ancestral, para ver se eles gostam. Com certeza não, né? Tá todo mundo exercendo um cargozinho, todo mundo numa ONG, todo mundo trabalhando com proxy do Partido Democrata, às vezes até do governo infiltrado. Nenhum deles está no modo de vida ancestral, no mato. Não, está tudo com MacBook e ar-condicionado. Nenhum desses filhos de uma cadela está vivendo no modo de vida ancestral. E o verdismo ongueiro, né? Claro, verdismo ongueiro. ONGs. E não tem nada contra a ONG nacional, não. Financiada com dinheiro nacional, por instituições nacionais, por pessoas brasileiras. Seja nata ou de direito. Mas WWF, qualquer outra picareta, até a medula, sim, Greenpeace, essas coisas aqui, Jornalistas Sem Fronteira, Jornalistas Livres, negócio assim, Médicos Sem Fronteira, né? E jornalistas, sei lá o que, Anistia Internacional, essas picaretas, essas ONGs picaretas, são picaretas. Você nunca vê elas em nada que os Estados Unidos fazem. Você não vê elas, você não viu, pode procurar o tanto que você quiser. Eu lembro bem, eu estava de olho. Lembro quando a British Petroleum fez um mega derramamento no Golfo do México? Você viu a WWF lá? Você viu o Greenpeace lá? Você viu a Anistia Internacional lá? Você viu os Repórteres Sem Fronteira lá? Você viu os Médicos Sem Fronteira lá, atendendo as populações atingidas? Não, mas você não viu nenhuma dessas outras. Nenhuma. Ninguém abriu um bico. Nenhuma falou nada. Nenhuma falou nada. Nada. Todo mundo em silêncio, sepulcral. Cúmplice, cúmplice. Agora vira e mexe, você vê isso na Rússia. Né? Inclusive uma brasileira tonta foi presa na Rússia porque estava nesses protestos
salvo engano, do WWF. Isso é ONG picareta. Esse povo é picareta, o nome é picareta. São picaretas, certo? São picaretas. Esse povo é picareta. E tá cheio dessas ONGs, né? Atender os indígenas, como a dos crentes, a ONG crente lá, não sei se vocês se lembram, a ONG crente, para contatar os povos da floresta, que o Bozo deixou lá, né? O povo que não quer e não pode ser contactado, mas estava lá esses filhos de uma cadela, para levar a mensagem de Cristo. O primeiro passo para levar a mensagem de Cristo é não falar nada cristão, né? Cristo, só vou lembrar, não falou nada contra outras religiões. Nada. Não vai vir nenhum versículo dele falando de outras religiões. O único que ele falou foi Mammon, que é dinheiro. Os adoradores do dinheiro. Certo? Contra Mammon ele falou, que é o dinheiro. Inclusive ele entrou num templo, a única vez na Bíblia inteira que ele perdeu a paciência e desceu o chicote em vagabundo foi contra quem estava fazendo negócio no templo. É igual as determinadas religiões fazem hoje em dia. Então Jesus mesmo não falou nada. Cara, Palestina naquela época tinha grego, tinha romano, tinha judeu, tinha árabe, tinha caldeu, tinha egípcio, tinha povo de tudo quanto é banda. Então, o que não faltava lá era religião diferente. Tinha samaritano, fenício. Ele não falou nada contra essas religiões. Nada. Pelo contrário. Pelo contrário. Quando ele foi na Fenícia, tem um episódio de uma mulher lá, acho que de Tiro, pedindo para ele, acho que curar o filho dela, né? E ele fala, cara, primeiro eu tenho que atender os meus. Primeiro o dono da casa, não os cachorrinhos. Falou, não, mas até o cachorrinho, a mulher disse. Até o cachorrinho vai debaixo da mesa e fica com as migalhas. Então ele teve que ser convencido pela mulher de outra religião. Ele teve que ser convencido pela mulher de outra religião. Não foi ele que falou, pecadora, converta-se a mim, me siga, pra você conseguir milagre, como esses pastores filhos de uma... falam, não. Ele teve que ser convencido. Ele não tentou convencer. No caso da samaritana, a fonte da água viva, você não vê ele falando para ela se tornar uma judia. Então, esse papinho moralista, essa conversinha, vamos converter todo mundo a Cristo, não é o do próprio Jesus, não. Se eu dessa crentalhada vagabunda, como foi da Igreja Católica em outros tempos, né? A minha igreja errou muito. Errou demais, errou rude, errou feio. São John Newman era originalmente um pastor anglicano. E aí, na época do papado, um dos papados mais longos que teve, Leão XIII, Papa dos Trabalhadores, inclusive autor da Rerum Novarum, que ela fala algumas coisas contra o comunismo, mas fala mais ainda contra o liberalismo. E você não vê os carismáticos lembrando, não. Você não vê o pessoal da Canção Nova lembrando, você não vê o pessoal da Rede Vida lembrando que Papa Leão XIII falou muita coisa contra o liberalismo. Muita coisa. Né? Lembrando, no caso, Jesus, que não gostava muito de rico, não. Inclusive falou das possibilidades de eles entrar no reino dos céus. De toda forma, isso ilustra bem o princípio desse povo, o verdismo mongueiro. A civilização ecológica vai contra essa ideia, porque ela quer, claro, um melhor ambiente. A China, as cidades chinesas, eu vou colocar umas imagens aqui de cidades chinesas. Você vê o tanto que elas são limpas, o tanto de verde, o tanto de bosque, o tanto de água limpa que tem nelas. Vou colocar umas imagens de cidade americana também. De Paris eu tive. Posso garantir, conheço os ratos. Conheço a sujeira, a imundície, o nojo que aquela cidade é.
Então nós vamos mostrar aqui a diferença entre o verdismo ongueiro e a civilização ecológica chinesa na prática. Peraí, vou colocar umas imagens aqui para vocês verem. O paradigma das modernas cidades chinesas é isso aí. Cidades com verde, com ar limpo. Eles aprenderam com as Olimpíadas. Isto posto, o outro princípio, além da civilização ecológica, onde há harmonia entre a sociedade humana e a natureza, onde há punições severas. O próprio Xi Jinping fez questão de deixar isso claro. As pessoas na China, doravante, serão responsabilizadas pela vida. Isso quer dizer que se você é uma autoridade e aí você permitiu, por exemplo, a instalação de uma fábrica, de uma mineradora, e nos, digamos assim, 10 anos não deu nada. Mas aí depois acumulou-se as consequências, houve um desastre ambiental, uma coisa assim. E você está noutra, você já é tipo governador, você está noutra província. Você vai ser responsabilizado. E a punição, para os casos mais extremos, é a morte. Então isso é um ótimo incentivo para as autoridades chinesas buscarem um meio ambiente limpo. É um ótimo incentivo. Não é igual ao Brasil, não. Que a punição é ter descontado as multas, né? Jair Messias Bolsonaro. Não. O buraco é mais embaixo. Bem mais embaixo. Então, a civilização ecológica chinesa, a construção de uma sociedade moderadamente próspera. Essa é uma coisa que eu respeito. Até queria um pão de queijo, mas gastamos a verba com as verduras da semana pro bando. Então, paciência, nada de pão de queijo hoje. Então, a civilização ecológica chinesa é a primeira. Ainda restam outras, não vai dar para falar porque eu tô quase chegando na minha mãe. Também não quero um vídeo grande demais. Eu quero falar da civilização hinduísta moderna. Civilização budista do Sudeste Asiático, né? A civilização polinésia, civilização latino-americana, as civilizações latino-americanas, né? As civilizações africanas, as civilizações islâmicas, as civilizações ortodoxas. Essas são as outras civilizações. Vamos tentar falar de cada uma delas. Esse começo foi da civilização ecológica chinesa. É um bom começo. É mais profundo do que isso, mas é um bom começo. Para o começo eu acho que tá bom. De toda forma, eu tô chegando a dona mãe. Esses troços aqui tão pesados, tá difícil. Então eu me despeço, desejo para todo mundo um ótimo dia, uma excelente semana. Muito obrigado pela companhia. Até mais. E só para deixar claro, a alternativa que o sistema nos dá é o pós-capitalismo, que é o inferno redivivo. Não vamos aceitar.